Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla 12 na área com vocês nessa terça-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla 12. Vou repercutir também os sorteios de ontem da Copa do Brasil e da Libertadores. De uma coisa eu sei, os atleticanos e os colorados estão tremendo de medo de enfrentar o Mengão na Libertadores e também na Copa do Brasil. Mas é o seguinte, nação, antes de tudo, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada, deixa o like aí também e acione o sininho da notificação, valeu? Pois é, galera, vamos lá para as informações do Mengão. Já vamos começar falando, sobre as folgas do Flamengo. O Flamengo folgou ontem, segunda-feira, folga hoje, terça-feira e folga amanhã de novo, quarta-feira. Flamengo só retorna aos treinos na quinta-feira, é isso mesmo, treina quinta, sexta e sábado e folga domingo novamente. Então, muitas folgas aí para o elenco rubro-negro, Data FIFA agora, mas na quinta-feira o Flamengo retorna aos treinos, já de olho no Mundial de Clubes, nação? Daqui a pouco eu falo também sobre os jogadores, que foram convocados para a seleção uruguaia, para a seleção equatoriana e também para a seleção brasileira, que teve o primeiro treino ontem da seleção brasileira, que tem muitos jogadores do Flamengo. Mas vamos falar agora, vamos repercutir o sorteio de ontem da Copa do Brasil e da Libertadores. Flamengo que vai jogar as duas primeiras competições, as duas primeiras partidas das competições em casa e vai decidir fora de casa. Mas no caso do Atlético Mineiro em si, da Copa do Brasil, em que o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro, olha só, o Flamengo joga a primeira partida no Maracanã, hein, nação? É isso aí, Flamengo joga a primeira partida no Maracanã, olha só aqui, ó. Flamengo fará o primeiro jogo das oitavas de final contra o Atlético Mineiro no Maracanã e decidirá a vaga na Arena MRV. Então o Flamengo vai jogar os dois jogos em casa. Flamengo, quando joga lá na Arena Galo Cego, Flamengo se sente em casa, nunca perdeu lá na Arena, é isso mesmo, Flamengo nunca perdeu lá na Arena Galo Cego, fomos campeões o ano passado, lembra aí? Flamengo foi campeão com gol de prata lá dentro, cara, gol de prata lá, Flamengo fez a vitória lá dentro da Arena Galo Cego, venceu o Galo lá e foi campeão da Copa do Brasil, nação? Os confrontos, nação, estão marcados para as semanas entre as semanas, do dia 30 de julho e 6 de agosto. Nessas semanas que vão ocorrer os jogos, Na semana de 30 de julho, o Flamengo joga no Maracanã. E na semana de 6 de agosto, o Flamengo joga lá na Arena Galo Cego. E eu tô muito confiante, mano. Tô muito confiante, pois tem uma curiosidade aqui, olha só. Nas 3 vezes em que o Flamengo enfrentou, foram 4 vezes. O Flamengo enfrentou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil 4 vezes. Em 3 vezes o Flamengo foi campeão. Em uma vez o Galo foi campeão. Então, quando Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentam na Copa do Brasil, um dos dois é campeão, nação. É isso mesmo, olha só. E o Flamengo foi campeão 3 vezes quando enfrentou o Atlético Mineiro. Olha só. O Flamengo vai encarar o Galo, nação? Olha só aqui, ó. Quem passar será campeão, Já fala aqui já. Em todas as edições, em que Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentaram na Copa do Brasil, o vencedor do confronto terminou como campeão da competição. Olha só aqui, ó, no histórico do confronto, o Flamengo passou pelo rival mineiro em 3 oportunidades e foi campeão nas 3. Olha só, 2006 nas quartas de final, 2022 nas oitavas de final e 2024 no ano passado na grande decisão, nação, em que o Flamengo venceu o Atlético e foi campeão. Já o Atlético, nação, venceu o Flamengo em 2014 e foi também campeão da Copa do Brasil. Então é o seguinte, quando se enfrenta Atlético Mineiro e Flamengo, um dos dois, quem passa é campeão da Copa do Brasil. Pelo menos é esse o histórico na história dos dois, na Copa do Brasil. E é o seguinte, eu tô muito confiante, nação, muito confiante. Cara, eu fico preocupado quando o Flamengo pega time pequeno. Flamengo pega time pequeno, Flamengo não entra em campo focado. Flamengo agora pegou time grande, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Flamengo agora vai focado aí para a Copa do Brasil e também para a Libertadores. Só lembrando que na Libertadores nós somos sorteados contra o Internacional, galera? Fomos sorteados contra o Internacional nas oitavas de final e eu achei ali o grupo do Flamengo ali, a chave do Flamengo é a chave. A chave do Flamengo eu achei melhor do que a outra chave. A outra chave tem Botafogo, tem São Paulo, tem River Plate, tem Palmeiras.
A chave do Flamengo tem Flamengo, Internacional, tem os times argentinos também, né? Mas, cara, a logística ficou muito boa para o Flamengo. O Flamengo não vai jogar em lugar distante, não vai jogar em altitude, vai jogar no Beira-Rio contra o Internacional nas oitavas de final, cara. Tá bom, mano, tá bom. Vamos lá, vamos enfrentar, vamos partir pra cima. A única coisa ruim, né, é que a gente não vai ter o De Arrascaeta na primeira partida no Maracanã nas oitavas de final. Arrascaeta tomou o terceiro cartão amarelo, né? Contra o Deportivo Táchira, infelizmente tomou aquele terceiro cartão amarelo e o Arrascaeta tá fora. A gente vai jogar com desfalque tanto, né? O melhor jogador atualmente do Flamengo, o Arrascaeta, o artilheiro do Mengão. A gente vai jogar sem o nosso artilheiro no jogo de ida no Maracanã. Mas, só lembrando que Jorginho está chegando e o Flamengo terá ainda mais 2 meses aí até o jogo, né, das oitavas de final da Libertadores. O Flamengo terá 2 meses para contratar aí, né? A diretoria terá muito tempo para tentar aí contratar um substituto para De Arrascaeta e quem sabe já estrear na Libertadores, né? Contra o Internacional. Eles estão com medo, nação. Os vídeos que vocês viram aí ó, nas redes sociais, bastem nas redes sociais, os torcedores do Inter, os torcedores do Galo, tudo com medo do Flamengo. É isso mesmo. Então, Flamengo, cara, eu tô confiante tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores e também no Brasileirão, mano. Também no Brasileirão. Se o Flamengo jogar na Libertadores e na Copa do Brasil o que vem jogando no Brasileirão, cara, a gente passa de fase sim. Passa de fase. E é o seguinte, nação, vamos seguir aqui com as informações do Mengão, né? Só lembrando que as datas da Libertadores, deixa eu dar uma olhada aqui nas datas da Libertadores. Olha só, os confrontos marcados para a Libertadores contra o Internacional serão nas semanas do dia 13 e dia 20 de agosto, hein, nação? Só em agosto ainda, que é as oitavas de final da Libertadores, após o Mundial e depois de um mês ainda. Olha só, os confrontos da Libertadores contra o Inter, oitava de final, né, estão marcados para as semanas de 13 e 20 de agosto. Valeu, galera? Vamos seguir aqui, nação, com as informações do Mengão. Vou falar agora, né, do De Arrascaeta. Tava falando agora do De Arrascaeta, né, nação? É o artilheiro do Flamengo. O cara tá jogando muito, 11 jogos, 11 gols. 11 jogos, 11 gols e 3 assistências. Arrascaeta decisivo no Flamengo nesse ano de 2025, tá demais. Olha só, Arrascaeta chega a 100 participações em gols pelo Flamengo no Brasileirão, né, na sua carreira. Olha só, o meia Arrascaeta marcou um gol e distribuiu uma assistência na goleada por 5-0 sobre o Fortaleza no último domingo, né, nação, pelo Brasileirão. Com isso, o uruguaio alcançou uma marca impressionante. Olha só aqui. Agora o camisa 10 do Mengão soma 100 participações em gols pelo clube no Campeonato Brasileiro. Desde que pisou no CT do Ninho do Urubu, Arrascaeta é o atleta com mais participações em gols pelo Flamengo na competição nacional. Arrascaeta que vem sendo decisivo para o Flamengo, vem jogando muito, vem fazendo muitos gols, né, nação? Isso é muito importante. O Felipe Luiz, que aproximou o Arrascaeta mais da área, ele tá jogando mais como se fosse um atacante mesmo, mano. Sempre ele tá pisando na área, sempre tá fazendo gols, e isso é muito importante para o Flamengo. Pena que ele vai desfalcar contra o Internacional no jogo de ida no Maracanã, nas oitavas de final, né? E com isso, nação, olha só aqui, ó. Caio Jorge, né, do Cruzeiro, olha só, ele falou sobre a Arrascaeta, né, sobre a disputa entre ele e a Arrascaeta na disputa da artilharia do Campeonato Brasileiro. Olha só aqui Caio Jorge. Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, comentou sobre a disputa pela artilharia do Campeonato Brasileiro com o meia de Arrascaeta do Flamengo. O atleta do Cruzeiro brincou com a fase goleadora do uruguaio e destacou que assim a disputa fica mais acirrada. Abre aspas aqui para Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, que fez 2 gols contra o Palmeiras no domingo. Deu a vitória ao Cruzeiro contra o Palmeiras, que ajudou o Flamengo a liderar aí, né, subir na liderança do Brasileirão. Fiquei bolado. Na minha vez, ele e a Arrascaeta, né, quer fazer gol. Ele falou que ficou bolado, que agora que ele começou a fazer gol, né, começou a ser artilheiro, a Arrascaeta resolveu fazer gol. Justo agora que estou bem, ele resolve marcar. Mas é bom, deixa a disputa acirrada. A diferença é de apenas um gol, relatou Caio Jorge, né, ao Sport TV, o atacante do Cruzeiro. Essa disputa vai ser acirrada, hein? E quando Pedro, Caio Jorge e Arrascaeta, se prepare. O Mundial, né, vai ser um mês de Mundial.
Pedro, eu acho que vai recuperar sua forma física nesse Mundial e vocês dois abrem o olho. Quando o Pedro voltar a ficar 100% fisicamente, cara, vai ser uma disputa pesada, porque o Pedro, quando começar a fazer gol, vai ser um atrás do outro. Pedro, por enquanto, tem 4 gols. Por enquanto, tem 4. Mas quando começar a marcar, vai ser um atrás do outro e ele vai brigar ainda pela artilharia, hein, o atacante Pedro. Eu acho que ele ainda vai brigar. E é o seguinte, nação, olha só aqui, ó. Gerson é o jogador do Flamengo, né, com mais grandes chances criadas em 2025. Olha só, Gerson diante do Fortaleza, né, fez mais uma grande exibição com a camisa do Flamengo. Inclusive, o atleta é líder em grandes chances criadas no Mengão em 2025. Até o momento são 7 grandes chances criadas, 90% de aproveitamento, né, nos passes e 37 passes decisivos. Confira aqui mais números do Coringa. Em 25 jogos, foi 1 gol e 4 assistências. 7 grandes chances criadas. 37 passes decisivos. 90% de acerto no passe. Muito bom, hein? 152 duelos ganhos. 42 dribles certos. 52 ações defensivas. 54 faltas sofridas. Nota soft score 7.28, o Coringa, que melhorou bastante, ainda mais quando ele voltou a jogar no meio de campo. Gerson, no início da temporada, aí, até pouco tempo atrás, ele estava jogando na ponta direita. E eu sempre falei aqui no canal Wesley Flá 12, sempre falei, quem acompanha o canal Wesley Flá 12, tá de prova que eu venho falando isso direto. Gerson não pode jogar na ponta direita. Gerson é meio de campo, eu falei aqui várias vezes. E é o seguinte, o Gerson tirava a oportunidade do Plata ou do Luiz Araújo jogar na ponta direita. Ele preenchia aquela posição. E o Gerson não achava que era muito bom ficar naquela posição, pois o Flamengo perdia a intensidade que o Plata ou o Luiz Araújo dava naquela ponta direita. O Flamengo ficava ali meio que arame liso na marcação da saída de bola. Quando volta para marcar, o Gerson não volta tanto também. Ele volta quando ele está de volante. Quando ele estava na ponta direita, ele não voltava tanto. Pois o caminho era maior, né? Você sair lá do ataque para voltar lá para a defesa era muito mais difícil para ele. Mas o Luiz Araújo, toda vez, cara, ele se recompõe e marca lá atrás também. Para a parte tática do técnico Felipe Luiz, Luiz Araújo cai como uma luva, pois ele ataca, mas volta para marcar também. E Luiz Araújo, mano, sinceramente, vou falar dos números de Luiz Araújo. Esse cara, com os números que tem, não pode ser reserva no Flamengo nesse momento. Olha só aqui, ó, números de Luiz Araújo em 2025. 26 jogos, 13 jogos como titular, 7 gols marcados, 5 assistências, são 12 participações em gols em 13 partidas como titular. Em 13 partidas como titular, ele tem 12 participações diretas em gols. 128 minutos para marcar um gol, para participar de um gol, né? 1.4 passes decisivos para o jogo, 7 grandes chances criadas, igual o Gerson, 7 grandes chances criadas, 1.9 chute por gol, praticamente 2 chutes por jogo, né? 2 chutes a gol por jogo, 1.5 dribles certo por jogo, 14 faltas sofridas, né? Números aqui do soft score. O Luiz Araújo, que vem numa fase excelente e não pode voltar para o banco esse cara. Esse cara é muito decisivo para o Flamengo, é um dos únicos jogadores que finaliza de fora da área. É um dos únicos jogadores. Se vocês repararem em meus vídeos, quem me acompanha, eu sempre falei, ó, põe Gerson de volta no meio de campo ou na volância, tanto faz, mas Luiz Araújo tem que atuar ali, ou Luiz Araújo ou Plata. Como o Plata estava machucado, tinha que ser o Luiz Araújo. Se a gente tirar o Luiz Araújo ou o Plata da ponta direita, a gente perde muita intensidade no Flamengo. E é o seguinte, nação, vou falar agora, né, dos jogadores do Flamengo, né, que se apresentaram à seleção brasileira. Olha só aqui, ó, Wesley, Danilo, Alexandre, Léo Ortiz e Gerson se apresentaram nessa segunda-feira à seleção brasileira em São Paulo, de olho na preparação, né, para os duelos válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Dos 5 atletas rubro-negros, apenas Wesley não entrou em campo na goleada sobre Fortaleza por 5-0 na noite do último domingo, né, no Maracanã. O quinteto embarcou em um voo no início da manhã de segunda-feira no Rio de Janeiro e se juntou aos demais convocados por volta das 10h30 da manhã. A seleção brasileira enfrenta o Equador na quinta-feira, no dia 5, às 8 horas da noite, em Guayaquil, e recebe o Paraguai na terça-feira,
às 21h30 na Neoquímica Arena, nação. É isso aí. Outro jogador que se reapresentou também, né, nação, foi o Gonzalo Plata. Ele chegou em Guayaquil e se apresentou à seleção equatoriana. Só que o Gonzalo Plata, nação, ele não foi a campo, não treinou, né? Pelo amor de Deus, se colocasse ele para treinar machucado, ele ficou no hotel fazendo tratamentos, né? No hotel, não foi a campo, não treinou. Eu só quero ver se Gonzalo Plata vai entrar em campo nessa data FIFA. Então são 2 jogos. Eu só quero ver se o técnico, né, o técnico lá do Equador vai colocar o Gonzalo Plata. Olha só aqui, ó. Gonzalo Plata não participou do treino em campo na seleção equatoriana nessa segunda-feira. O jogador permaneceu no hotel para tratar um edema ósseo no joelho. O Equador enfrentará o Brasil na quinta-feira, né, no dia 5, e o Peru na terça-feira, dia 10, nas eliminatórias. Está aqui a informação do Coluna do Fla. E por falar em seleção brasileira, né, agora eu vou falar também dos uruguaios, né? Guilherme Varela e De Arrascaeta se apresentaram à seleção uruguaia nessa segunda-feira após a vitória sobre Fortaleza pelo Brasileirão. O uruguaio, por meio de suas redes sociais, brincou sobre a atual versatilidade, né, do Varela, que vem atuando bem no meio de campo e também na lateral esquerda. Olha só aqui, abre aspas aqui. Lateral direito, lateral esquerdo e agora também volante. A seleção uruguaia enfrentará o Paraguai na quinta-feira e a Venezuela na terça-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Estão aí, né, nação? 8 jogadores do Flamengo convocados. Espero que os 8 voltem para o Ninho do Urubu são e salvos, né? Sem machucar, sem se lesionar. Tomara que todos os jogadores do Flamengo voltem bem, inclusive o Plata, que foi convocado sem condições de jogo. Plata foi convocado sem condições de jogo. E é o seguinte, nação, mais tarde eu trago mais informações para vocês e peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!